Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, nos apresentamos diante da Tua face para clamar ao Senhor de todo o nosso coração, em mais este momento de devocional diário, sentindo que sem o Senhor nós não podemos ser felizes, mas abraçando pela fé e confiança a ousadia pela ação da Tua palavra no nosso coração, vinda e jorrada dentro de nós pelo poder do Teu Espírito Santo, pela força espiritual, pela grandiosidade de servir a Ti como o único Deus e a Teu Filho, a quem Tu enviaste como nosso Salvador. Queremos Te agradecer, Te louvar, Te exaltar e desejar que esta pessoa, este filho, esta filha, este amigo, esta pessoa tão importante para Ti, este empresário, este trabalhador, Senhor, esta gigante da fé, este guerreiro, esta guerreira, este pai, este filho que precisa de força, de graça, de sabedoria, que o Senhor possa abençoar o casal que precisa estar unido diante das lutas, das guerras, das batalhas espirituais e, por que não dizer, do dia a dia, do trabalho, da força e da liderança que foi imposta ou colocada sobre ele, Senhor, e ela. Assim opera grandemente, é o que te peço em nome de Jesus. Aleluia! Ser guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Nós estamos trabalhando que a gente age com a graça de Deus e acredita no poder de Deus. Pneumologia é o que a gente está trabalhando nesse período agora, diante da face do Senhor, para nos levar a estar mais próximo do Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que bênção, né? Ser chamado filho de Deus por ser guiado pelo Espírito de Deus. Que maravilha! Diz assim também em João, no capítulo 14, verso 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, ou auxiliador, né, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes tenho falado, o que eu lhe tenho dito. Falava Jesus aos seus apóstolos. Ser guiado pelo Espírito Santo significa viver sob a direção de Deus, resultando em uma vida de paz e de frutos espirituais. Guiados pelo Espírito Santo é viver sob a influência e direção de Deus, buscando sua vontade em todas as áreas da nossa vida, na nossa intimidade, na nosso mais profundas fraquezas. Isso envolve rendição constante, uma vida de oração, estudo da palavra de Deus, obediência e sensibilidade à voz do Espírito, movendo-se pelo propósito dele e não pelas nossas emoções. Quem é guiado por ele tem os frutos do Espírito Santo, que nós já falamos, da paz, o amor, né? As coisas maravilhosas que o Espírito Santo nos proporciona. Também a oração e relacionamento leva-nos cada dia mais próximo de Deus através do Espírito Santo. Manter uma conversa contínua com Deus diariamente, em todo lugar, pedindo a direção. O Espírito, ele nos guia à verdade. Se você olhar alguém chegar e tentar lhe convencer a mentira, a enganar, a cometer algum ato de indecoro diante de Deus, você já sabe que não é o Espírito Santo. Ele não vai lhe tentar a pecar contra Deus, porque ele quer habitar em você, mas dentro de você tem que estar limpo, santificado. Ele leva ao estudo da palavra de Deus,
a espada do Espírito, para conhecer as Escrituras que permite você entender Deus. Porque as Escrituras nos auxiliam nesse conhecimento a respeito de Deus, quando Deus pode falar, quando Deus, ou melhor, fala e quando Deus não fala, quando Deus quer e quando Deus não quer agir, porque é direito dele, quando Deus espera por nossa própria decisão e requer de nós uma ação diária de constância. O Espírito Santo ele nos leva a cultivar o próprio fruto, que é viver no amor, no gozo, na paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sem essas coisas, nós não provamos a ação do Espírito em nós. Essa ação de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade é uma ação que ela tanto serve para adorarmos a Deus, como ela serve para a gente conviver com o pai, com mãe, com o tio, com a avó, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Enfim, ela nos leva a viver uma vida de pé no chão, não querendo se engrandecer, nem se prevalecer e nem humilhar ninguém. Porque essa não é uma ação de quem tem a presença do Espírito Santo. Nos leva a reconhecer a voz de Deus, como ela age suavemente. Ela nos traz alegria, ela não nos leva à confusão. Pelo contrário, ela nos tira o medo e nos ajuda na hora da ansiedade. Olha que coisa, né? Tremenda essa ação de ser guiado pelo Espírito Santo. A outra questão é que no nosso dia a dia, nós não podemos viver só das nossas ideias. Nós não temos a capacitação divina para viver na Terra. Nós até podemos ter capacitação humana, nos esforçando no aprendizado, no conhecimento, nas teorias, buscando nas faculdades o melhor conhecimento dos melhores professores, nos melhores livros que a gente possa alcançar na Terra. Mas quando se trata das coisas celestiais ou das coisas espirituais, nós precisamos dessa ação do Espírito Santo, porque ele conhece o coração do próprio Pai. Ele também nos leva a entender o Filho de Deus e o seu sacrifício, o quanto o Filho de Deus fez por nós e o porquê ele fez por nós e como devemos viver diante disso. A outra questão que o Espírito Santo trabalha é na nossa libertação, porque o Espírito de Deus luta para nos tirar da escravidão da força da carne, dos desejos carnais, das paixões que operam em nossos membros, das ações, dos olhares, daquela ação que tenta nos levar ao pecado, nos induzir à prostituição, à avareza, a amar mais o dinheiro do que o ser humano, do que a mãe, do que o pai, né? Outra coisa é que o Espírito Santo nos ajuda na questão da adoção. Para que a gente possa ser filho de Deus e chamar Deus de pai ou de papai, a gente precisa da ação do Espírito de Deus, de ser guiado e orientado como nós vamos conseguir fazer Deus se agradar de nós. E a outra coisa é que ele nos direciona nas melhores decisões. Ele nos auxilia a tomar decisões corretas e alinhadas com os propósitos de Deus. Porque Deus, desde a eternidade, ele já tem propósito a nosso respeito. Aqui estão as principais coisas que nós precisamos para sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Primeiro, Romanos 8,14 diz assim: a marca dos filhos de Deus, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se não for guiado, essa não é uma marca. Você precisa ser marcado como uma pessoa que é guiada. Romanos capítulo 8, verso 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É a segurança, a tranquilidade. Ele nos diz assim: você não desanime, não desista, não olhe para trás, porque você é um filho de Deus. Você tem Deus. Deus não se afastou de você. Se a gente se afastou, ele nos avisa também.
A outra questão é andar e viver no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne ou os desejos carnais, como nós já falamos. O Espírito de Deus nos ajuda a não andar na carne, na carnalidade, no desejo de fazer as coisas erradas. Também em Gálatas 5:25 diz assim: se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Porque viver e andar é diferente. Porque quando nós vivemos em uma coisa, mas nós não praticamos aquilo no dia a dia, nós cometemos fraqueza. E nós precisamos buscar socorro. E o Espírito de Deus, ele é esse socorro bem presente na hora da tribulação. Ainda em Gálatas capítulo 5, verso 18, diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito de Deus, não estás debaixo da lei. Também em João 16:13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará. Também Salmo 143, verso 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito pelo terreno plano. Oh, glória a Deus, que maravilha! Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti e apresentamos nossa gratidão pelo Teu Espírito que nos guia, Senhor, que nos orienta a vivermos uma vida de agrado e a vivermos para Ti e honrando o Teu nome e anunciando as Tuas maravilhas e a Tua beleza. Continua com Teu servo, Tua serva, Teu ungido, continua com este amigo, com esta amiga, com este irmão. Continua agindo fortemente no seu lar, Senhor, na sua empresa. Dá-lhe habilidade, dá-lhe sabedoria, dá-lhe iniciativa, Deus. Que esta pessoa seja forte e corajosa, exerça a sua fé com intrepidez. Não tema, não olhe para trás, mas confie plenamente. Que esta pessoa seja cheia do Teu Espírito. É o que eu te peço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.